Porque se você não observar, o governo federal ele tem que buscar solução para preservar a empresa. Tem que observar alguma situação, são linhas de crédito, situação em capitais de giro, alguma coisa que traga um alento e que faça com que a empresa se mantenha viva, pulsando. Por quê? Porque se a empresa deixar de existir, vai deixar de ter empregado, ou seja, o desemprego vai ser em massa. Haver desemprego em massa, você vai deixar o quê? Vai ter, o consumo vai reduzir drasticamente, ou seja, então isso vai ser um efeito cascata. Ou seja, você já não tem uma arrecadação boa. A partir do momento que o crescimento do desemprego ele alavanca de uma forma exponencial, você deixa de ter possíveis consumidores, possíveis pessoas a consumir. Eu sou uma pessoa que não estou pensando em comprar nada, você deve ser a mesma coisa. A gente está totalmente retaguarda, ninguém quer. Você só compra o estritamente necessário, inclusive, e faz de forma muito consciente para que não haja um colapso. Ou seja, você não vai comprar de forma atabalhoada sem nem saber. Você vai comprando aos poucos aquilo que é necessário. Quem não tem, quem minimamente tem uma visão macro dessa pandemia, consegue perceber que o consumo de produtos supérfluos nesse momento não deve ser realizado. Você deve ser poupado o mínimo possível para comprar produtos essenciais, né? Porque você não sabe até quando isso vai durar. Então, é realmente uma situação de muito planejamento, tá, Adair? Uma coisa importante que eu achei interessante em relação a uma das medidas federais que foram adotadas é justamente o diferimento do pagamento do FGTS. Antes de falar sobre essa medida, queria que o pessoal está acenando, né? Mandar um abraço aí para os nossos alunos do IBET, da pós-graduação do Unipê, que estão nos acompanhando aí na live. Um prazer ter vocês aqui conosco. Mas a medida provisória número 927/2020, então adia, não é, o pagamento do FGTS dos meses de março, abril e maio por um período de 3 meses. Refletimos de novo sobre isso, caímos na mesma coisa. Veja que é muito tímido em relação à situação, porque 3 meses, da época em que ela que ela entrou em vigor, nós já estamos não é, nos aproximando do início de maio. Então, é importante. As empresas faturaram o quê? Em março, abril e maio. Vão faturar o quê? Né, para poder pagar, né, o FGTS. Então, é preciso ter essa visão macro, porque, como você muito bem fala, quando a gente fala de preservar a empresa, nós estamos falando em preservação da atividade empresarial. Nós estamos falando da preservação dos empregos, da preservação da renda, tá certo? É claro que o empresário, ele persegue o lucro, isso é um direito do empresário, ele, afinal de contas, ele monta uma empresa para garantir isso, né, para ele. Só que nós estamos, nesse momento, experienciando uma situação de manutenção da atividade empresarial. Porque se a atividade empresarial ela se encerra, nós vamos ter aí, além do encerramento do faturamento com o pagamento de diversos tributos que a atividade empresarial concentra, nós iremos também ter pessoas que estarão numa situação de vulnerabilidade, não terão salários, não é? Estarão desempregados. Você já imaginou que uma situação como essa, né? Então aí ficará ainda pior, penso eu. Não, você fala muito bem. E partindo desse pressuposto, né, da timidez, pelo menos teve uma medida que eu disse assim, não, quando ele adiou obrigações acessórias como a DCTF, a ETF contribuição, eu disse, não, se ele está adiando essas obrigações acessórias e a apresentação dessas declarações, é sinal de que a contribuição social sobre o lucro líquido e o imposto de renda provavelmente também vão sofrer um diferimento, mas ficou só na expectativa. Nada. Assim, as obrigações acessórias elas foram também muito timidamente suspensas também. Então você não deixa de ter cumprimento, você tem que continuar cumprindo as obrigações sob pena de multa. Ah, sem dúvida. E mais, eu queria aqui mandar um abraço, professor Adair, para os nossos amigos contadores, né? É verdade. Que experienciaram uma verdadeira luta esses últimos dias para se adequar às existe, acho que depois dos profissionais de saúde, exatamente. Quem mais está trabalhando são os contadores. Vou mandar um abraço aí para os profissionais de saúde que estão na linha de frente. Sem vocês, né, pessoal? A gente não poderia superar esse momento de crise. Somos muito gratos por estarem fazendo o que estão. E, em segundo momento, aos nossos amigos contadores, que quem está salvaguardando as empresas.
Porque com o Exato. tanto de modificações legislativas que nós tivemos nas últimas semanas, se adequar a essa realidade é uma luta. É uma luta, porque é questão de. Fica, e o sistema já atualizou? Não, mas não atualizou ainda, não dá para mandar a informação. Já consigo suspender o contrato de trabalho, já consigo alterar essa situação, posso deixar de pagar o FTS, como é que eu faço aqui? Isso tudo, os contadores estão aí a pleno vapor. Eu conversei com amigos contadores, eles disseram, rapaz, eu nunca trabalhei tanto. Eu sei que abril é um mês que a gente trabalha bastante. Ele disse, porque é a questão da entrega da declaração de imposto de renda. Mas eu nunca trabalhei tanto quando eu estou trabalhando em abril sem ser quando é imposto de renda. Porque todo dia é uma situação nova, todo dia é sentar para analisar, ver qual é o melhor aspecto, ver qual é a melhor situação. Aí vem um aspecto tributário, vem um aspecto de relações de pessoas, ou seja, das relações de trabalho. Ou seja, o contador está sendo peça fundamental para que essa engrenagem realmente funcione. Exatamente. E sem isso, eu acho que não daria certo, não. Então, só para registrar, qual foi a disposição normativa, professor Adair, que, no caso, estendeu o prazo para a declaração do imposto sobre a renda? Mandar um abraço aqui para o amigo Paulo Nascimento, advogado O de nosso amigo Foz, Paulo Nascimento aqui, está grande fazendo abraço, Paulo. registro. Por exemplo, o doutor Paulo vai ter que declarar aí o seu imposto de renda da pessoa física lá no dia 30 de junho, até dia 30 de junho de 2020, por força da Instituição Normativa 1930. Então, é esse instrumento normativo, né, que garantiu que as pessoas físicas pudessem, né, nesse caso, realizar a sua declaração até o dia 30 de junho. Exato. Aí tudo bem. Agora, muitas pessoas vão dizer que sentiram dificuldades de pegar os demonstrativos em razão dessa situação de crise, né, para poder juntar na declaração. Agora, junho de 2020, a gente não sabe como é que vai estar essa situação. É possível que haja uma nova prorrogação, mas vamos ver o que é que vai dar. O prazo está lançado, tá? A instituição normativa é essa. Eu até entrei com a ação, até lhe falei, de tentar o diferimento, a postergação da entrega da declaração para os médicos, né? Uma categoria de profissionais de saúde, além do dia 30 de junho, ou seja, porque a gente entende que os médicos vão ficar na linha de frente, no front, até as coisas realmente acalmarem. E a gente ainda não tem previsão de quando as coisas efetivamente vão acalmar. Então, eu pedi acessibilidade judiciária nesse sentido, só que o judiciário entendeu que as medidas implementadas pela Receita Federal elas foram praticamente meio que suficientes. 2 meses era um momento até de se orientar. O judiciário não me disse um não perentório, assim, incisivo. Ele falou assim, até 30 de junho é um tempo razoável. Talvez, se daqui para lá as coisas não tenham uma melhora, a situação tenha se agravado, possa ser que a gente reflita. Eu preferi pedir desistência da ação. Porque foi o tema antecedente. Eu considero o seu pleito legítimo. Imagine você que está nos ouvindo aí em casa, ou no trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja, que eu, enquanto médico, esteja preocupado em salvar as vidas, né? Estou imerso nesse turbilhão de problemas, na iminência, né, de, se não tiver cuidado, contrair o vírus e levar para casa. Então, eu que estou imerso nessa situação, como é que eu vou parar para, né, enfim, informar o contador, né, o advogado tributarista, quais foram as minhas despesas, quais são as deduções que eu tenho para fazer? Realmente, o momento que se põe inviabiliza, não é? Sobretudo para os profissionais de saúde, inclusive os médicos, eu acho, né? Eu acho que por isso o pleito de Adair é muito oportuno, né, de fazer essa declaração com fidedignidade. Talvez ele perca aí, Adair, não é nem levando pelo lado negativo, pelo lado de omitir informações tributáveis. Talvez o médico aí se coloque numa posição até de omissão de dedução. Ele vai perder de deduzir. Eu não estou levando isso nem pelo lado contrário, dele omitir. Ele consegue informar os rendimentos, mas ele não vai poder deduzir livro caixa, essas situações. Exatamente, que ele poderia deduzir. Porque ele não teve condições de fazer a demonstração das deduções. Talvez esse seja o problema, que é muito ruim, porque ele não vai experimentar uma restituição, se tiver direito, ou não vai ter uma redução de tributos, que ele teria direito porque fez o gasto. Então... exatamente isso. Essa questão das obrigações. Outra coisa que foi importante até para as empresas que trabalham com o poder público é a questão da prorrogação da validade por 90 dias das certidões negativas
dos Isso aí é tributos essencial. negativos ou positivos com efeitos negativos dos tributos federais. É Isso foi muito essencial. bom. É Exatamente. essencial. Porque sem a gente sabe que muitas empresas, né, elas acabam acumulando um certo passivo tributário ao longo da sua vida útil. E muitas vezes, né, a própria dificuldade de mercado, né, o empresário, ele hoje ele vive numa corda bamba. Tem momentos em que ele lucra, tem momentos em que ele arca com prejuízos fiscais, né? Então, a gente sabe que tem esse meio termo em cada lado. Então, muitos deles acabam por ter alguns créditos tributários, né, sendo cobrados, inscritos em dívida, e com essas certidões negativas e até mesmo as positivas com efeitos de negativa, tendo seu prazo prorrogado, a gente sabe que elas poderão manter-se, né, com esses contratos em dia, tá certo? Então, isso é importante. Isso foi uma colocação trazida pela medida provisória 927, de Isso. 2020, né? Teve a portaria da Receita e a medida provisória. Exatamente. Então, eu Eu- acho que é muito oportuna, certo? Eu acho que muito importante. Inclusive, eu estou num grupo de WhatsApp com os presidentes das comissões de direito tributário de todos os estados. E isso foi, na realidade, um tema que nós debatemos naquele grupo, em que isso deveria ser uma medida que a todo custo deveria ser buscada, né? Então, veio aí essa medida provisória e equalizou essa situação que eu acho bastante oportuna, tá? Daí. Exato. E em relação à questão do IPI, a situação foi muito, mas muito tímida, porque ele deixou estritamente vinculada só às questões dos equipamentos de saúde, ou seja, mas você não só tem só equipamentos de saúde propriamente dito para funcionar um hospital, para funcionar, você importar determinadas situações, entendeu? Você tem um hospital não funcionando só com equipamentos, ele funciona com computador, ele funciona com estruturas maiores, ou seja, todo mundo teve que se preparar com novos gastos, entendeu? Seria alguma coisa pensada, uma isenção bem específica, se fosse o caso, para unidades hospitalares, para profissionais de saúde, para clínicas, para todo mundo que estivesse no fronte do combate ao Covid-19, ser beneficiado de alguma forma. Sem Entendeu? dúvida. Até porque o IPI, ele é um dos impostos regulatórios de mercado, né? Exato. É um tributo que tem uma alta carga extrafiscal. Né? Então, é esse instrumento que deveria ser utilizado nesse atual momento pela União para fazer uma maior contribuição, certo? Então, quando ele coloca simplesmente sobre esses produtos aos quais você se referia, eu acho que ficou tímido demais. Poderia ter ido mais além, né? Poderia ter alongado um pouco mais, tá certo? Quando você foi feliz agora quando falou dessa questão da fiscalidade, porque eu acho que o país realmente precisa pensar de forma extrafiscal agora. Ele deve utilizar as medidas fiscais de forma a regular situações do cotidiano. Ele não deve pensar na fiscalidade, na arrecadação. Ele deve pensar no cidadão, deve pensar nas pessoas. Por quê? Porque o Estado, ele tanto pode suportar esse impacto, é o ente que mais pode suportar essa situação, porque ele é quem faz o gerenciamento das relações sociais de uma forma geral, como também é quem pode trazer benefício. Então, esse benefício viria através da extrafiscalidade. E é o que a gente menos vê atualmente é extrafiscalidade das relações tributárias. Verdade. Ô, daí, queria mandar um abraço aqui para o professor Robson Maia Lins, que aqui está nos assistindo, um grande professor, um grande incentivador dos estudos de direito tributário no Brasil. O Verdade. Eu já professor tive Paulo uma de aula com o Barros professor Carvalho, né, do IDEC, eu fiquei fã realizado dele. uma revolução, né, tributária no Brasil. Exatamente. Um grande abraço, uma honra tê-lo aqui nos ouvindo aqui um pouco. Um grande abraço, professor Robson. Muito bom. Então, Alex, Pois não, voltando continue. a essa questão da extrafiscalidade, eu queria ver também, assim, você começou, mas a gente só fez uma pincelada. Eu queria, se você pudesse traçar um panorama, o que você via como solução, alguma